E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Paredão ontem aconteceu, foi o que a gente esperava, a não ser por um detalhezinho ali. A audiência na TV tá correspondendo ao que foi ontem, porque tá bem baixa. Só que em contrapartida, a Globo mandou aí materiais promocionais dizendo que é o maior engajamento na internet, em redes sociais da história do programa. Enfim, que é engraçado, uma coisa não tá correspondendo à outra, mas bom, bora comentar aí sobre o que aconteceu nos últimos tempos do Big Brother. Bom, a Sarah tava no quarto com a Sol, e isso foi no domingo aí, começo da manhã, tava falando que a Ana Paula induz as pessoas ao erro, que é uma coisa que vai ser bem recorrente da Sarah falar agora, a partir deste momento, nesses últimos dias. Ela tava ali conversando com a Sol, que ela e a Milena, no caso ela, a Ana Paula e a Milena, tentando colocar o Cowboy e o Brígido como vilões naquela questão das dinâmicas das caixas ali, onde eles tiveram que indicar o Leandro. Eu vou falar mais sobre essa questão da Sarah falar tanto da Ana Paula, dizer que induz ao erro e tal, um pouco depois, porque ela volta a repetir isso no pós-paredão. Inclusive essa é a justificativa que ela usa pra vetar o voto da Ana Paula quando acontece isso, né, na hora ali. Teve a Ana Paula tentando puxar o Leandro pra jogar com ela. Como a gente já bem sabe, é a estratégia dela puxar os pipocas ali. Quando a Chayane tentou, quando a Chayane chegou, ela tentou fazer isso. Agora, conseguiu num primeiro momento, agora como a gente viu, principalmente de ontem pra hoje, a Chay já tá se sentindo usada e se sentindo manipulada. Ela chegou a falar hoje que ela não tem nenhum tipo de afinidade com a Ana Paula, apesar de gostar dela e tal. Outras pessoas do grupo da Ana Paula também falaram, outros pipocas falaram que estão se sentindo usados, mas ali ela tava tentando cooptar o Leandro pra jogar com ela, falando que eles podiam fazer uma aliança, já que ele tava sozinho, não sei o que, blá blá blá. Me pareceu a princípio que ele ouviu tudo muito receptivo, só que ele não quer fazer um grupo, o que eu acho inteligente da parte dele. Porque acho que esse negócio de grupo aí, hoje em dia, não sei lá. A galera fala que precisa de aliança e volta, não sei o que. Mas a realidade é uma só. Se o público estiver com você não precisa de ninguém na casa. As pessoas falam de aliança e de grupo porque hoje em dia tá muito em voga você dizer que você é jogador e que você tá fazendo e acontecendo lá dentro, quando muitas vezes não é assim. Então vamos ver pra onde é que isso vai aí. A gente teve também o almoço do Anjo, que muita gente nas redes sociais falou que era um momento de queimação, de Maxiane, Marciele, Jonas e a Sarah. Ele levou essas três. E o assunto principal foi o quê? Ana Paula de novo. Eu acho que é um erro desse elenco, eles falam demais dela, mas é uma coisa que, mesmo que seja normal das pessoas lá dentro falarem, porque elas não conseguem desviar de alguém que vira um assunto na casa, porque tem uma personalidade que incomoda às vezes, eles também estão passando um pouco do ponto, porque ontem no gramado, depois do paredão também, o assunto era esse o tempo inteiro. Vou falar mais sobre isso depois também, desse elenco tá praticamente colocando ela num pedestal e quase dando prêmio pra ela e tornando ela uma grande protagonista, sendo que em comparação com 16 ela tá uma sombra do que ela foi, sinceramente. Tipo, se pegar a Ana Paula pela Ana Paula, ela nem tá rendendo tudo que a gente esperava que ela rendesse. São eles que trazem o nome dela muito pra frente, como nesse almoço do Anjo. Se bem que ali ainda existe um porquê deles estarem falando, porque a Marciele e a Maxiane, é a primeira vez que elas estão colocando pra fora, pra Sarah e pro Jonas, esse desconforto das duas em estarem com o que aconteceu, estarem até então naquele grupo da Ana Paula, o que aconteceu lá, dela ter falado que elas não apoiaram a Milena e todo aquele disse-me-disse. Agora elas estão formando novas alianças ali, o que pra elas, na minha opinião, é meio que sair do 6 pra meia dúzia, porque elas saíram da sombra da Ana Paula pra talvez ficar na sombra da Sarah e do Jonas por tabela também. Então não adianta muito, acho que elas deveriam fazer o delas. Aliança é uma coisa, você tá num grupo é outra bem diferente. Então o Leandro tava isolado em mais um dos 600 momentos da casa onde ele faz isso, porque ele mesmo meio que se isola. Inclusive eu tenho a impressão de que esse é um jogo dele, que ele não quer fazer grupo justamente pra tentar pagar de isolado, pra ver se isso cola, porque é muitas vezes onde ele fica assim, totalmente introspectivo e senta sozinho. E nesse momento em específico, ele tava na academia e ele começou a fazer cara de choro e a chorar, não caiu nenhuma lágrima, mas enfim. E ele falando, na rua foi difícil, mas isso aqui é negócio de maluco. E eu fiquei pensando, gente, não aconteceu nada nesse programa ainda. Imagina se esse homem tá falando isso ali no Big Brother, imagina se ele tivesse pego a Fazenda do ano passado.
O primeiro grito da Carol é que ele tava batendo o sino. Gente, tipo, não aconteceu nada. Que negócio de maluco, cara. A Shai também hoje falando que ela... Ai, meu Deus, falando pra Gabriela no quarto. Ai, meu Deus, amiga, eu quero desistir, a pressão tá muito forte, eu não sei se eu aguento. Eu sou boa pra fazer prova de resistência, prova disso, pra cumprir castigo do monstro, mas isso aqui eu não sei se eu vou aguentar. Aí a Gabriela dando apoio, não sei o que, sabe? Tipo, da Shai eu acho que é um pouco dramalhão demais, tipo, do Leandro é jogo. Mas, ai, nossa, e essa galera do quarto branco tá me dando eles estão sendo bons personagens, assim, a maioria, pelo menos. Mas tá me dando um rancinho, sabe? Que eu não achei que eu fosse ter. Bom, aí falando sobre a formação do paredão de ontem, foi muito o que a gente já imaginava que ia ser. O Brígido foi indicado pela casa e o que me chamou a atenção foi que não existia uma articulação tanto dele ou quanto da Sarah, que é a pessoa que disse que queria tentar evitar a ida dele pro paredão e tinha um poder na mão para tentar fazer isso acontecer, quanto do grupo dele ali. Se bem que não é um grupo, isso deixou claro ontem, não tem um grupo ali também. Porque foi muito voto solto, eles não se articularam para salvar o Brígido, sendo que podia ser fácil fazer isso. O próprio Capetinha, que é alguém que tá próximo do Brígido e daquela galera ali dos homens, aquele grupo de homens ali, votou na Sol, foi um voto disperso que podia ter sido um voto para salvar ele. Ele podia ter sido salvo porque ele levou 6 votos, não foi uma quantidade muito absurda também. Só que eles não fizeram, nem tentaram fazer isso. E muito me espanta a Sarah ter vindo... Se bem que isso dela ter dito que ela queria salvar o Brígido e por isso que ela vetou o voto da Ana Paula, também pode ser uma justificativa simplesmente para ela ir pra cima e peitar a Ana Paula e declarar guerra ali. Ela usou um pretexto que apareceu para ela poder fazer isso, pra já poder iniciar uma guerra que ela queria iniciar. Só que antes ela não tinha um bom argumento ou um bom porquê começar a fazer isso. Agora ela teve. Então eu não sei se isso foi uma justificativa de voto dela, justificativa do porquê ela usou aquele veto ali, ou se era o contrário, mas eu acho que, ou se ela realmente queria salvar o Brígido. Agora, se ela realmente queria salvar o Brígido de fato, aí, querida, você falhou miseravelmente, porque devia ter contado o voto, devia ter articulado, devia ter ido atrás. E como a gente viu, isso não foi feito. Parece que ela simplesmente jogou aquele negócio ali, só tentou e tipo, se der deu, se não der deu, e é isso aí. Foi um paredão bem óbvio, como eu falei, o Brígido foi mais votado, o Babu indicou o Matheus, como ele já tinha dito que ele ia fazer, mesmo um pouco contrariado, porque ele tem muito essa questão do movimento negro e tal, e de não querer indicar o Matheus por conta disso, só que ao mesmo tempo ele acha que o Matheus passou de certos limites e ele queria tirar o voto da casa. A única questão dessa indicação do Babu, que eu achei que não colou pra mim, é que ele falou muito de uma forma estratégica, que ele indicou porque ele queria tirar o voto da casa. Sendo que ele não falou tudo o que ele realmente acha do Matheus, que ele já fala, a gente já viu ele falando no quarto do líder. E ele tá nessa postura muito paizão, porque a casa dá muitos corações pra ele, não sei mais o que. Ele já falou isso, ele não sabe como reagir a todo esse amor. Então ele tá um pouco perdido no jogo. Não, acho que não tão perdido quanto eu achava na primeira semana, porque ele já declarou umas posições, estou investigando, observando esse e aquele, mas ainda não conseguiu encontrar o tom dele ali, sinceramente. Quando eles foram fazer as defesas deles, do porquê que eles acham que eles deveriam continuar no programa, o Matheus falou o clássico, pra quem é pego nesse tipo de situação. Ele falando que ele foi mal interpretado, que tiraram de contexto, ele não falou tiraram de contexto, mas é basicamente o que ele quis dizer. E que ele foi mal interpretado, ele falou: ai, fui mal interpretado, as pessoas estão pegando coisas aqui, indo pra cima, eu quero continuar a jogar, não sei o quê. Falei patroa no sentido de jogo. Enfim, eu acho que essa questão do Matheus, o problema dele é que tem muitos incidentes, não foi só a questão do patroa. Antes fosse, o que já ia ser pesado, mas tem onde há muita fumaça, aquilo, né? Onde tem muita fumaça, tem fogo. E tem muito incidente ali pra ele dizer que simplesmente ele foi mal interpretado. Ele foi mal interpretado, sei lá, tipo umas 3 vezes no mínimo até então. Depois do pós-paredão, o Matheus tava ali chorando, pedindo que os aliados... Olha só, gente, só achei uma loucura. Ele tava chorando e dizendo pra galera que tá aliada dele que se caso ele saia, era pra eles desistirem. Porque o jogo tá feito e só a Ana Paula tem voz que não vai dar em nada pra eles. Mano, tipo, cara, a audácia de você pedir para as pessoas desistirem. Tipo, cara, ninguém vai desistir daquilo ali simplesmente porque
Olha quantas e quantas edições as pessoas já sabiam quem ia ganhar e as pessoas não desistiam por isso, tipo... Achei muito doido isso da cabeça dele. Nossa senhora. A Maxiane e a Jordana, que Jordana, inclusive, é uma pessoa que está de bico com a Ana Paula já faz um tempo e vice-versa. A Maxiane tava falando pra Jordana que a Ana Paula ela quer manipular todo mundo pra fazer o que ela quer que faça, que nesse caso era que elas votassem no Brígido, que elas acabaram votando de qualquer jeito. Mas algumas delas, pelo menos, não foi aquele ex-grupo inteiro da Ana Paula que votou no Brígido, tanto que ele teve só 6 votos. Mas essa afirmação dela de que a Ana Paula quer, e que ela é intransigente, que é o que eu já falei da Ana Paula, esqueci de dizer isso. Que tem que fazer tudo o que ela quer, na hora que ela quer e não tem diálogo. Assim, eu não acho que seja manipulação, até porque eu acho que a pessoa manipuladora, ela não impõe nada. Ela tenta te levar naquela direção sem você perceber, pra você fazer o que ela quer que você faça. Eu acho que o que a Ana Paula faz é ser inflexível, intransigente, ela impõe as coisas, que tem que ser do jeito dela. Então ela não é uma manipuladora, ela é autoritária, tipo, tirana, ditadora, alguma coisa assim. Mas manipuladora eu não acho que ela é, eu acho que elas estão pegando a coisa pelo ângulo errado. O que é uma galera que joga bem errado no geral, mas enfim. O Brígido tava ali no gramado também, depois do paredão, falando que quem quer ir no jogo, longe no jogo, tem que atacar ela, Ana Paula. Eu falei, ai meu Deus, nós não vamos sair disso. Porque senão a pessoa fica flutuando. Tipo, esse é o problema deles. Em vez deles criarem outras histórias e ampliarem o olhar deles, eles ficam concentrados numa pessoa o tempo inteiro. Tudo bem, Ana Paula é chata? Muito. Ana Paula tem uma personalidade que é difícil de aturar demais. Ela fica cutucando e às vezes é umas coisas bestas que você dá vontade de mandar ela calar a boca. Dá. Se eu estivesse dentro daquela casa, eu acho que eu ia, sabe, tipo, não ia aguentar Ana Paula. Mas, cara, você tem que ampliar o teu olhar e ter outras histórias, porque vocês estão colocando ela fazendo o que todo elenco de reality show faz. Desde o ano zero, todo ano a gente fala isso e nunca resolve. Vocês estão dando palco pra mulher crescer porque não param de falar dela um segundo. Tipo, não dá pra entender isso. E é uma galera que quem tem motivo pra falar dela fala, e aí todas as outras pessoas em roda, os peixinhos pequenos que não tem motivo pra falar, estão falando também. Então, tipo, sabe, esquece um pouco, amplia os teus horizontes. Tem outras pessoas aí dentro que vocês devem estar achando os comportamentos ou o jogo não muito legal e vocês poderiam falar isso, mas fica só naquele negócio de Ana Paula. Aí fica muito difícil. Aí a Sarah falou que a Ana Paula vai vir pra cima dela no Sincerão, que jogo é jogo, festa é festa, e eles não precisam se matar ali, virar cara. A Solange estava do lado da Sarah nesse momento e ela concordou e falou a mesma coisa, que ela não precisa virar a cara pra ninguém, nem atacar ninguém, simplesmente porque votou nessa pessoa. Cara, e aí eu acho que vai um comentário aqui sobre esse elenco, porque eu acho que talvez o programa não aconteça. Tô com um sério medo disso. Porque eu acho que essa conversa da Sarah e da Solange ali falando que festa é festa, jogo é jogo, a gente não pode se atacar, não sei o que, não pode virar a cara. É um elenco que tá me passando a impressão de que eles são muito lineares e eles são muito aquela coisa do tipo assim, vamos fazer um jogo, mas não vamos nos atacar. Não pode gritar, que é uma coisa que a própria Ana Paula já condenou, inclusive, o que é bizarro. O tanto que essa mulher gritou no 16 e na Fazenda. O Juliano também tava falando que eles falaram da Sol. Não pode gritar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E é o elenco, no geral, que tá me passando a impressão de que eles são exatamente essa conversa da Sarah e da Solange. É muito pacífico, é muito elegante, entre aspas, o estilo de jogo deles. Que, aliás, é uma impressão que eu tenho dessa edição também, que vai ser uma edição que não vai ter muita briga e muito confronto, que as pessoas não querem e também estão com medo. E eles vão ficar nessa de jogo, tipo, classudo, assim, sabe? Jogo de cabeça e mental e não sei o que às vezes é legal, só que também a gente precisa do conflito e do enfrentamento. E não tá tendo nessa edição. E eu também tô com uma séria impressão de que talvez não tenha. Porque eles estão me lembrando o elenco do Big Brother 23, que não rendia durante a semana e guardava tudo para que eles tinham para falar, eles falavam na porcaria do jogo da Discord, que não era Sincerão naquela época. E durante a semana eles ficavam totalmente calados, por isso que a produção mudou do 24, 23 para 24, eles mudaram e passou a ser essa questão de Sincerão, porque as pessoas guardavam tudo que elas tinham para falar na segunda, que eu acho que é um pouco do que esse elenco tá fazendo. E aí vai aquilo, precisa do Tadeu e da direção terem uma mão mais firme de chegar e dar uma chamada neles e dizer que não tá legal.
Às vezes, a gente tem essa de não influenciar no jogo. Às vezes você precisa influenciar. Tipo, a direção ali, como o olho que tudo vê, na figura do apresentador, precisa ir lá dar uma cutucada nele, sabe? O Thiago fazia isso de vez em quando, o próprio Bial fazia isso de vez em quando. Principalmente nos textos de eliminação. Eu, por exemplo, aquele texto de eliminação da Aline na semana passada, eu achava que o Tadeu tinha que ter sido muito mais enfático para as pessoas, principalmente depois daquele desastre do pipocômetro de que não tinha jogo ganho pra daí fazer essa galera se mexer. Porque parte dessa pasmaceira deles é porque eles sabem que a Ana Paula é a favorita por conta do pipocômetro da semana passada e da saída da Aline. Então aí fica muito difícil alguma coisa acontecer lá dentro. Aí, como eu falei, ó, a Sara falando de novo no gramado que o pobre do Matheus foi induzido ao erro pela Ana Paula. Cara, acho que já é a quinta vez que ela falou isso. Foi a justificativa que ela usou, como eu falei, para vetar o voto da Ana Paula. Acho que ela quis ali, não acho que foi para salvar a Brígida, eu acho que foi para um pretexto de uma briga que ela já queria comprar, porque ela viu que as duas, de fato, não vão se dar bem, vão ficar em polos opostos do jogo. Só que a Sara é uma pessoa que ela se perde demais nos ranços dela. Quando ela tem, e já aconteceu no 21, quando ela pegou o ranço da Juliette, quando ela pegou um ranço que talvez era de Rodolfo e do Caio ali, ou da casa também, pela Juliette, e aí meteu os pés pelas mãos, aquele voto que ela não deveria ter dado, que foi muito cedo. E quando ela tá nos ranços dela, ela acaba inventando qualquer tipo de justificativa para ela conseguir ter alguma coisa plausível para sustentar aquilo ali na cabeça dela, e principalmente pro público. Igual agora, ela tá com muito ranço da Ana Paula, isso aí é perceptível, e a da Ana Paula também tá dela, apesar das duas tentarem fazer um esforço para esconder. E aí ela tá, porque a Ana Paula induziu ele ao erro. Umas coisas assim, cara, que tá na cara que não tem nada a ver, só que ela tá tirando da cabeça dela, ou pra não falar do outro lugar, pra tentar sustentar esse argumento e essa briguinha. Tipo, eu acho que ela muito mais perde nisso do que ganha. E aí ela fica falando da pessoa por trás, não fala tudo que ela quer falar na frente e dá motivo para as pessoas aqui fora que já tem uma má vontade com ela, eu falei isso no último vídeo, de chegarem e falarem, nossa, como a Sara é falsa, como a Sara está sendo falsa de novo. Tipo, fica muito complicado. Eu acho que ela não se ajuda em muitos momentos. Teve uma discussãozinha na madrugada que foi rápida, mas vale a pena comentar aqui, entre a Gabriela, que também é... Entre dois chatos, na verdade. Eu ia falar que o chato do Juliano, mas os dois são muito chatos. Ela falou que ele tava muito com o ego inflado, ele tava passando ali pela varanda, ela tava ali. Falou que ele tava com o ego inflado porque ele tinha gritado com ela. Aí o Juliano mandou ela parar de chorar e votar nele no confessionário, que era pra ela parar de dar show. Eu acho os dois chatos pra Dedéu, ela também é outra pessoa bem equivocada, essa Gabriela. O Juliano, eu acho que o meu maior ranço na casa hoje em dia é ele. Não suporto, acho cobrinha, acho inconveniente, acho equivocado, e ele é o tipo de pessoa, pior tipo de pessoa equivocada, porque ele é o equivocado que ele acha que ele tá certo. Igual ele fala, porque a Sol grita, porque ele e a Ana Paula esses dias, inclusive, foi no dia da festa. No pós-festa ali, eles estavam basicamente no quarto falando que, meu Deus, eles têm medo de conversar com a Sol, porque vai que ela solte um grito. Cara, eles colocando a mulher como se ela fosse um bicho que fosse gritar a qualquer momento. Nem os bichos fazem isso, pelo amor de Deus, sabe? É umas coisas assim que eu não vou com a cara desse menino. E ele é muito imaturo também, só que ele acha o tempo inteiro que ele é muito descolado, ele tá muito certo em tudo, porque deram aquela porcaria daquele bottom pra ele, que ele não merecia, lá naquela bosta daquele sincerão da semana passada. Me desculpa o palavreado, mas é o que é. Hoje de manhã, a Ana Paula mandou indireta pra Sara quando ela tava acordando ali. Falando, não conversa comigo, acho que foi o cowboy, porque eu induzo as pessoas, eu tô manipulando as pessoas. A Sara não pegou. Ela não deu a mínima. É mais uma vez esses cutuques que a Ana Paula tenta fazer ali, que eu acho muito bestas, as pessoas não vão pegar, mas ao mesmo tempo a Sara, ela não é uma pessoa tão do confronto, então acho que esse tipo de ironia, deboche e tal, não vai funcionar muito com ela, pelo menos no primeiro momento. Depois que que a galera já tiver mais doida na cabeça ali de estar muito na casa há muito tempo, quem sabe alguma coisa aconteça. Mas agora não. Tanto é que estavam esperando briga das duas para depois do programa ontem e não aconteceu nada, foi cada uma pro seu lado. Como eu falei, a Chay tava cogitando desistir, pra mim é mais um dramalhão, que ela falou que ela não vai aguentar e não sei o que, não foi feita pra isso e tal. Gabriela tava apoiando ela no quarto. E eu acho que é uma coisa que,
Cara, um jogo que tá valendo quase 6 milhões de reais. Provavelmente vai crescer o prêmio lá, que tá rendendo no banco lá, até passar de 6 milhões um pouquinho e tal. A galera não, sabe, isso aí não pega bem pra ela. E a Shai era uma pessoa que tava em bom conceito das pessoas aqui fora. Eu não sei se isso é puramente um drama, se é falta de autoestima, mas não pega bem pra ninguém ficar falando que quer desistir, não sei o que. Não é a primeira pessoa que fala isso, que teve vontade de apertar o botão. Então, difícil. A Maxiane tava ali também no gramado, falando que a Ana Paula deixou muito claro pra eles sempre no grupo, enquanto eles eram um grupo ainda, que ela não dialoga e que pra ela isso é sabonetar. Realmente a Ana Paula é uma pessoa que diálogo com ela é muito difícil. Porque ela eu já falei isso várias vezes, ela é intransigente, ela é inflexível, só vale a verdade dela e o que ela pensa. Mas aí a Maxiane falou que então eles não têm um porquê conversar com ela. Aí é que eu acho que é o erro deles, nesse caso do ex-grupo dela, principalmente Maxiane e Marciele ali. Eles deveriam tentar colocar isso às claras, eu acho. Porque beleza, ela não quer conversar, mas vocês, pro público, passaria que vocês estão tentando fazer a parte de vocês. Em tentar não resolver o conflito, mas deixarem as coisas às claras e não ficarem falando só por trás dela o que vocês realmente pensam. Porque ela e a Marciele chegaram a falar algumas coisas naquela discussão que elas estiveram no quarto lá com a Ana Paula, no dia em que o grupo rachou, entre aspas. Só que elas não falaram tudo que elas falam por trás, do jeito que elas falam por trás. Então eu acho que beleza, se a Ana Paula dissesse que não quero conversar, não sei o que, daquele jeito dela, elas tentaram. Quem não quis foi ela. Aí elas iam ter muito mais até um motivo de ficar falando por trás, já que depois se a Ana Paula viesse, mas vocês são falsos, ela ia falar: a gente tentou falar com você pela frente, você não quis conversa, porque com você não tem diálogo. Só que fica naquela coisa, elas ficam falando por trás, não tentam conversar com ela, e aí o público fica achando que elas são falsas. Na realidade, como o programa parece que já tá na mão da Ana Paula de qualquer jeito, as pessoas vão colocar elas como falsas, como as vilãs da história de qualquer jeito, vão. Só que lá dentro, a princípio, não era pra elas terem essa noção. Então eu tô falando assim, no que era ideal pro jogo, mesmo se ele não tivesse tão na mão de uma pessoa, tão comprado assim como tá, tão feito como tá feito. Triste. O Juliano aparentemente ouviu uma conversa da Jordana ali falando que ela tava pedindo desculpas enquanto ele tava no banheiro, falando que ela votou na Sol, tava pedindo desculpas pra ela e tal, por ter votado, e aí ele tava contando isso pra Ana Paula e pra Milena na academia. E elas ficaram chocadas, eu também ficaria. Porque até então a Sol tinha colocado Jordana no pódio dela, no Sincerão da semana passada. As duas ficaram chocadas, falaram que então elas estavam dando alvo pra ela certo. A Jordana era muito cobra, então, e aí tava todo mundo concordando ali. E a Jordana tava falando: eu tô muito magoada comigo mesmo, não sei o que, fui incoerente, meu coração tá partido de ter votado em você. E quando a Jordana tinha falado isso pra Sol ontem também, no quarto. Quando ela falou pra Sol, eu achei uma torta de climão engraçada assim. Ela falou a mesma coisa que ela tava falando ali. Meu coração tá partido de votar em você, não sei o que. Aí a Sol olhou pra cara dela e falou: mas votou, né? E saiu. Eu achei isso muito bom. Mas é bom pra Sol acordar, sinceramente, pra algumas coisas. Se bem que eu acho que o problema da Sol, na maior parte da questão dela ali, é que ela tomou um balde de água fria, tanto com a saída da Aline, mas principalmente com a questão do pipocômetro. Que deram o bórum pro Juliano, ela viu que a Ana Paula é favorita, e falaram que ela grita, e aí ela teve que diminuir o tom dela, digamos assim. E a coitada tava igual uma galinha morta no jogo ali, as pessoas continuam votando ela e tirando ela pra nada dentro do programa também. Que eu acho triste, porque eu acho que é uma pessoa que poderia render muito. Bom, por enquanto é isso. Hoje a gente vai ter o Sincerão. Eu espero por Deus que não tenha esta plateia insuportável, essa porcaria desse pipocômetro. A Globo tem ouvido a gente, tanto é que eles tiraram a porcaria da milha do líder. Vamos rezar para que eles tenham pensado em alguma outra coisa, ou simplesmente deixem o jogo da Discord como era, mesmo que o nome vai continuar sendo Sincerão. E não tragam aquela porcaria daquela plateia de volta, porque se eles insistirem nisso vai ser a morte do programa, sinceramente. Curtam, comentem o que vocês estão achando da racha do grupo com a Ana Paula, o que vocês estão achando da formação do paredão, da estratégia da Sara. Eu volto qualquer hora para falar mais sobre o que está acontecendo no Big Brother e
Fui.